Quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do nosso Deus. Seja muito bem-vindo a mais esse encontro virtual que marcamos para adorar e bendizer ao nome do Senhor, mas também para aprender um pouco mais da sua palavra. Como você já viu, nosso tema hoje é Transformados para Sempre, e para pensar sobre esse assunto, convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, leremos os versos 11 e 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 11 e 12, diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Vamos orar. Querido Deus, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, supra as nossas necessidades, as nossas carências emocionais, psicológicas, físicas, mas especialmente, Deus, as nossas carências espirituais. Que possamos perceber que o Senhor, o bom pastor, o supremo pastor, está sempre conosco, nos levando aos pastos verdejantes, para que possamos nos fartar da Tua presença. Louvado e bendito seja o Teu nome, ó Deus. Por isso nós clamamos, fale mais uma vez ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das coisas mais difíceis é manter a concentração, principalmente quando o assunto é complicado. Às vezes nós estamos ali pensando, meditando, compenetrados no tema e de repente somos dispersos, distraídos por coisas tão pequenas, tão banais, que nos atraem com um poder irresistível. E quando nós pensamos nesse assunto, a gente percebe com muita nitidez que é uma preocupação não só das pessoas de maneira geral, mas também dos neurocientistas. Eles se dedicam muito para entender o que acontece com o cérebro humano por ser tão suscetível a distrações. E aí eu queria convidar o David Rock, que é um neurocientista que trata do assunto, e ele vai dizer para nós o seguinte: ele vai falar que o nosso cérebro está finamente sintonizado com as distrações. Ou seja, irmãos, se o nosso cérebro gosta de desfocar do assunto, e se nós temos ao nosso redor tantos aparelhos, tantos elementos que estão tentando cada vez mais roubar a cena e nos chamar a atenção, fica complicado concentrar. Nós vivemos um momento, muitos estão ainda reclusos em suas casas, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes você tem um assunto ali importante para resolver, mas aí você fala: eu preciso também olhar os noticiários, eu preciso ver aqui no Twitter alguma informação, eu preciso entrar no site tal, eu preciso fazer isso e aquilo, e corremos o risco de terminar o dia e olharmos para trás e perceber que nós nos distraímos, não só por um momento, mas durante o dia todo. E o pior é quando isso não acontece apenas num dia, mas durante a semana, o mês, o ano. E talvez uma dor profunda terão aqueles que chegarem lá na frente da vida e olhar para trás e perceber que a jornada toda foi uma enorme distração. É por isso que Salomão escreve Eclesiastes, para nos chamar a atenção. E ele então vai dizer ali: tomem cuidado para não se perderem em coisas vazias, sem sentido, sem significado. Cuidado para vocês não se distraírem durante a jornada de existência que vocês têm aqui na terra. E aí, nós precisamos então entender como ter uma vida focada, como ter uma vida concentrada, como ter uma vida que realmente prioriza aquilo que é essencial. E esse texto de Paulo a Timóteo vai nos ajudar a entender como esse processo se dá. Paulo vai mostrar que nós, como filhos do Deus Altíssimo, fomos chamados, fomos separados para vivermos uma vida que separa aquilo que é essencial e realmente prioriza essas questões para que tenhamos uma vida com qualidade aqui na terra. Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, e ele vai então dizer que se nós queremos desenvolver
uma vida que agrada a Deus, se nós queremos viver como aqueles que foram um dia transformados, e transformados não só por um momento, mas transformados de maneira definitiva, nós precisamos nos atentar para alguns aspectos da nossa fé, da nossa caminhada e da nossa jornada. Por isso, se nós observarmos o contexto do texto que lemos, a gente percebe com muita facilidade algumas orientações de Paulo para aqueles que um dia realmente foram transformados de maneira definitiva, aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho. Paulo vai dizer que Cristo é o centro da vida deles. Se você ler o capítulo 1, versículo 1, quando Paulo está fazendo ali o seu prefácio, quando ele está chamando a atenção de Timóteo para aquilo que ele vai escrever, ele diz, olha, quem está escrevendo aqui é Paulo. Quem é Paulo? Ele fala, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, o nosso Salvador. Ele escreve como um apóstolo que foi chamado por Jesus Cristo, e Jesus Cristo é quem para ele? A esperança da vida dele. E a quem ele está escrevendo? A Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, e ele saúda Timóteo com graça, misericórdia e paz, e ele fala que tudo isso vem da parte de quem? Da parte de Deus, o nosso Pai, e também de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, em 2 versículos, você percebe claramente uma ênfase de Paulo em Jesus Cristo como o centro da sua vida. Aqueles que foram transformados para sempre, eles não se distraem com tantas coisas menores ao longo da caminhada, porque eles estão concentrados em Cristo. E Paulo continua nos dando dicas, orientações a respeito de como vivem os transformados para sempre. Ele vai falar que esses também devem fugir de conversas fiadas que não conduzem a nada. Meus irmãos, isso está lá no versículo 6 do capítulo 1, desviem de conversas que são frívolas, aquelas conversas que não edificam. Nós precisamos estar atentos a essa orientação de Paulo. Aqueles que foram transformados um dia pelo poder do Evangelho, que tem Cristo como centro das suas vidas, aquilo que eles falam, a maneira como eles se comunicam, o conteúdo que eles expressam, tudo isso revela quem é o Senhor dos seus corações. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de Jesus Cristo, os nossos posts no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo aquilo que a gente comunica e fala vai, de alguma forma, demonstrar Jesus. Eu acho que isso é importante para o momento que nós estamos vivendo. Precisamos estar atentos a isso. Nós comunicamos aquilo que faz sentido para nós, aquilo que é essencial na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa jornada. E se Cristo é o centro, se um dia nós fomos poderosamente transformados por esse Evangelho, é esse Evangelho que vai guiar as nossas vidas e também as nossas conversas. Por isso Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você precisa fugir de toda conversa que não edifica. Se você quer também perceber se foi um dia transformado e transformado para sempre, é importante você olhar não só para a centralidade de Jesus na sua vida, não só olhar para aquilo que você anda comunicando, mas também você precisa entender a graça abundante de Jesus que foi derramada no seu coração. Todos aqueles que um dia foram transformados poderosamente pelo Evangelho, eles sabem o que significa o que Paulo diz no versículo 14 do capítulo 1. Eles sabem que quando a graça do Senhor Jesus Cristo transbordou em nossos corações com fé e amor, isso transformou toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada, toda a nossa vida. Nós temos o derramar do Espírito Santo em nossos corações. É por isso, irmãos, que em tempos como esse que estamos vivendo, nós não conseguimos explicar para as outras pessoas a paz que temos no coração. Às vezes nós não conseguimos explicar para aqueles que estão ao nosso redor acerca da certeza, da convicção plena que nos enche a alma de que Deus está no controle de tudo, porque a graça de Deus transborda no nosso coração. Essa é uma marca daqueles que foram transformados para sempre, transformados pelo poder do Evangelho. E Paulo ainda vai dizer que esses que foram transformados, eles têm o discernimento do Espírito,
Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 1. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muitos abandonam a Jesus porque não possuem o discernimento do Espírito para entender o que é luz e o que são trevas. Mas aqueles que foram transformados de maneira poderosa e definitiva, eles reconhecem que só há um mediador entre Deus e os homens. Paulo fala sobre isso no capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso significa que todos aqueles que estão vivendo aqui na terra e experimentaram dessa graça, desse amor, dessa salvação que foi derramada em nossos corações, eles vivenciaram essa transformação e eles sabem exatamente que ela vem por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mas Paulo vai dizer mais: aqueles que foram transformados, eles se alimentam da palavra, eles têm prazer nas Sagradas Escrituras. Ele fala isso no capítulo 4, versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Se nós queremos viver uma vida não só transformada de maneira definitiva, mas num processo constante de transformação, aproximando de Jesus Cristo, aproximando do próprio Deus, nós precisamos nos firmar na palavra, precisamos alimentar da voz do nosso Deus que é revelada pelas Sagradas Escrituras. Por isso, temos falado domingo após domingo, esse tempo é tempo de entrarmos para o quarto e buscarmos a presença de Deus através da oração e através da meditação nas Sagradas Escrituras, porque o processo de transformação, ele acontece quando nós somos alimentados, supridos por aquilo que Deus deixou para nós, que é a sua palavra. Aqueles que foram transformados para sempre, eles estão centrados em Cristo, eles fogem de conversas frívolas que não alimentam, que não chegam a lugar algum. Eles sabem que a graça de Deus foi derramada abundantemente nos seus corações. Eles sabem que Cristo é o único mediador. Eles se alimentam da palavra. Eles têm o discernimento do Espírito. Eles sabem, por causa do discernimento do Espírito, quando a doutrina é falsa, mas eles também se contentam. Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 6, logo no texto que antecede ao que lemos no início, Paulo vai dizer que aqueles que foram transformados para sempre, eles têm contentamento. Olha só, versos 6 a 8 do capítulo 6, Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O que Paulo está falando aqui é que nós precisamos nos atentar para o risco. Ele está falando para Timóteo, está falando para a liderança espiritual daquela época, que nós devemos nos atentar para o risco de não nos envolvermos com as coisas desse mundo que visam lucro. Paulo está dizendo que nós podemos sim, às vezes, atraídos pelo mamon, pelo Deus desse século, nós podemos nos envolver em projetos, em trabalhos, em questões que vão nos distanciar de Deus. Muito cuidado. A Bíblia vai nos mostrar em vários textos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção para esse perigo, o perigo de amar as riquezas. E Paulo também vai tratar sobre esse assunto aqui com Timóteo. Ele vai dizer: olha, cuidado, Timóteo, porque muitos têm se envolvido num desejo profundo de se enriquecer, e essas pessoas então estão se distanciando do propósito para o qual foram chamadas. O crente precisa ter contentamento, e a palavra contentamento, ela significa estar satisfeito, entender que aquilo que Deus tem te dado é o suficiente.
piedoso, né, o manso, aquele que busca a presença de Deus na sua vida, aquele que se deleita na palavra do Senhor, ele vai ter uma vida marcada pela felicidade. Por isso que a palavra contentamento, ela também significa contente. Alguém que está contente, ele está alegre, porque ele sabe que o Senhor é quem tem cuidado da vida dele, o Senhor é quem tem o abençoado, o Senhor é quem tem suprido as suas necessidades. Por isso ele não tem ganância, por isso ele não tem um desejo desesperado por lucros. Ele sabe que a sua alma não se alimenta dessas coisas, a sua alma se alimenta da presença do Deus poderoso. É o Senhor quem faz com que a vida dele tenha sentido. Ele não está em busca de status, ele não está em busca de bens materiais como sendo alguma coisa central na sua vida. Irmãos, essa mensagem ela é importante para o momento, porque nós certamente já estamos experimentando, e provavelmente isso vai intensificar, uma crise, uma dificuldade financeira que vai entrar em muitos lares. Nós precisamos entender que nos momentos difíceis, nos momentos de fartura, Deus se faz presente, mas também nos momentos de escassez, nos momentos de adversidade, o Senhor supre o nosso coração, Ele supre as nossas necessidades. Por isso a gente tem o contentamento que Paulo coloca aqui. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Tendo sustento e tendo o que vestir, estejamos contentes, alegres. Os que desejam as riquezas, o verso 9 diz, esses caem em tentação, ciladas e mergulham em perdição e ruína. O amor ao dinheiro, diz o verso 10 do capítulo 6, é a raiz de todos os males. Muito cuidado para você não perder o foco da sua vida. O foco da nossa caminhada, o foco da nossa jornada precisa ser os valores eternos. E é isso que o texto que nós lemos nos chama a atenção. Nós fomos transformados para sempre. E aqueles que foram transformados por Deus de maneira definitiva, eles estão a caminho da vida eterna. E eles precisam então trilhar nessa dimensão. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que, como salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, nós agora vivemos uma nova dimensão, que é a eterna. E para isso, Paulo vai agora orientar o seu discípulo, Paulo vai orientar o seu filho na fé, dizendo primeiro, foge dessas coisas. Que coisas? Da ganância, do desejo de obter lucro, de se envolver com os valores deste mundo e colocá-los como centrais na caminhada, na jornada. Não é que não podemos ter bens ou ter uma vida de prosperidade, claro que podemos, mas isso não pode dominar o nosso coração. Nós não podemos fazer disso algo central na nossa caminhada. Isso precisa ser uma consequência da bênção, do cuidado, do sustento de Deus nas nossas vidas. E Paulo então vai dizer, foge disso, Timóteo. Não se envolva, não deixe o seu coração ser dominado por essas questões que dominam tantos no nosso tempo. E parece, né, irmãos, que Paulo está escrevendo para os dias de hoje. E quanto, né, irmãos, nesse momento de dificuldade, muitas vezes ficam ansiosos, preocupados, deprimidos, estressados e às vezes até cometendo suicídio por causa da dificuldade financeira. O mamon está estremecido no nosso tempo. Aqueles que adoram as riquezas, aqueles que adoram os seus bens, eles têm enfrentado um momento muito duro. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo, foge dessas coisas, meu filho na fé. Você precisa centrar naquilo que é essencial, porque um dia você foi transformado e essa transformação foi para sempre. Você saiu desse mundo que pensa só nas coisas finitas, terrenas, e você foi transportado para uma realidade agora eterna. Você precisa olhar para o alto, como Jesus Cristo bem disse, buscar em primeiro lugar as coisas que pertencem ao reino de Deus, a justiça, e aí tudo mais vai ser acrescentado. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, foge daquilo que não é essencial, foge daquilo que te distrai, foge daquilo que te dispersa. Você precisa ter atenção naquilo que precisa ser primordial na sua caminhada e na sua jornada. Meus irmãos, se nós podemos tirar uma lição
desse momento de pandemia é que Deus está nos dando a oportunidade de, reclusos, em casa, refletirmos sobre a direção da nossa vida. E um grande questionamento que nós precisamos fazer é: o quanto estamos investindo nas coisas eternas? Será que o nosso coração não está muito apegado às coisas desse mundo? E aí vem a orientação de Paulo a Timóteo e também a todos nós: foge dessas coisas. Está no imperativo presente, que indica uma ação contínua. Eu tenho que fugir hoje e amanhã e depois de amanhã e todo dia. Mamon foi golpeado nessa pandemia. Esse tempo desestrutura os seus seguidores, por isso nós não podemos colocar os nossos corações nisso. E aí, se nós fugimos dessa realidade, Paulo vai dizer que nós devemos seguir outras. E quais são essas outras? Ele vai nos convidar a seguir a justiça. Essa justiça é a justiça que procede de Deus, os mandamentos do Senhor, ou seja, nós devemos ter uma vida de obediência a Deus. Aqueles que foram transformados para sempre, eles vão desejar a presença de Deus nas suas vidas e eles sabem que essa presença vem quanto mais eles buscam o caminho da obediência e do temor ao Senhor. Paulo diz da piedade. Piedade está ligada à justiça, ou seja, quem é o piedoso? É aquele que procura viver de acordo com os mandamentos de Deus, e ele vive com toda a fidelidade. Ele também precisa desenvolver a sua fé, uma fé que gera confiança, que gera fervor. Fé nesse momento é saber que Deus cuida de nós. Fé nesse momento é saber que Deus está no controle de tudo. Fé nesse momento é entender que todos os reis da terra, todos os soberanos, todas as autoridades estão debaixo do governo de Deus e é Ele quem controla tudo e todos, e nós confiamos nele e nós sabemos que Ele vai suprir as nossas necessidades. Paulo diz que nós devemos então, como transformados para sempre, ter uma vida no amor. Esse amor aqui é o amor ágape, altruísta, aquele amor de entrega. Paulo diz também que nós devemos ter constância. O que significa constância? Estabilidade e foco no propósito. Nós precisamos, neste momento, não vacilar, não nos dispersar. Precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo, lembrando sempre que é Deus quem conduz, que é Deus quem guia, que é Deus quem sustenta as nossas vidas. E aí Paulo diz também com mansidão. Mansidão é reconhecer esse governo de Deus alegremente e saber que Ele está no controle de todas as coisas e que a consciência do controle dele vai gerar tranquilidade em nosso coração e a gente então fica manso, fica tranquilo, porque sabe que Ele é quem cuida de nós. Mansidão é você abrir mão dos seus direitos, dos seus privilégios e saber que o próprio Deus vai nos conduzir durante todo esse momento. E aí Paulo diz, olha, foge dessas coisas. E depois ele fala, busque aquelas. E aí ele diz, agora você tem uma luta. Lute o combate da fé. Versículo 12. No lugar das disputas, muitas vezes que acontecem nos meios virtuais ou até mesmo nas nossas conversas com amigos, que são disputas de conversas fiadas, que não levam a nada. Paulo disse para Timóteo, foque na luta. Hendrickson vai dizer que no original, quando Paulo diz para Timóteo focar na luta, Paulo está dizendo, peleje na nobre competição da fé. Olha aí, lembrando da nossa querida irmã Gracinha, a nossa maestrina, né, que sempre diz, peleja. Paulo diz então para Timóteo, peleje na nobre competição da fé. A displicência e o comodismo emanam da preocupação que os homens sentem em servir a Cristo sem problemas, como se fosse um passatempo, enquanto que Cristo convoca todos os seus servos para a guerra. É isso que diz Calvino a respeito desse texto. Nós não podemos seguir a Jesus como se isso fosse mais uma das inúmeras distrações da nossa vida. Nós estamos num campo de batalha, e a ideia aqui não é de guerra, de maneira literal, mas a ideia aqui é numa competição. E aí, nós precisamos ter a concentração do atleta, nós precisamos ter a atenção daqueles que treinam exaustivamente
para ocupar as melhores posições, para ocupar o ponto mais alto do pódio. Nós precisamos ter a concentração daqueles que estão lutando para receber uma medalha. Quando nós observamos os diversos esportes de uma Olimpíada, por exemplo, você sabe que só vai chegar à frente aqueles que têm o maior poder de concentração e aqueles que estão mais preparados. E Paulo gosta muito de usar a figura dos atletas, a figura dos esportistas, para falar que assim também é a nossa caminhada cristã. Nós não podemos vacilar, nós precisamos estar atentos, porque um dia nós fomos transformados. Essa transformação foi para sempre, mas nós podemos usufruir dessa transformação no presente. Nós podemos usufruir daquilo que o próprio Deus nos deu no tempo em que estamos vivendo. E o que foi que Deus nos deu? O que podemos usufruir agora? E aí vem o versículo 12 e diz: toma posse da vida eterna. Essa expressão toma posse é conhecida por muitos. O ambiente neopentecostal explora muito esse termo, mas explora de maneira equivocada. É como se você falasse: olha, você quer aquilo, então você precisa tomar posse. É como se você tivesse um poder para decretar que aquilo vai ser seu. Eu quero comprar um sítio, toma posse. Primeiro você precisa ter fé, primeiro você precisa acreditar, e aí você precisa sonhar. E é como se o sonho se tornasse uma realidade quando você exercesse o seu pensamento positivo para adquirir aquilo. Eles usam nesse sentido: toma posse que você ganha. É óbvio que isso não funciona, né? Senão seria muito fácil a gente ter acesso às coisas. É só você pensar positivamente naquilo e aquilo vai acontecer. Não funciona tomar posse desta forma. Mas o que Paulo está dizendo aqui? É isso que a gente tem que tomar posse pensando positivamente? Não. Paulo está dizendo que nós já somos cidadãos do reino dos céus. Nós já podemos experimentar daquilo que nós vamos viver na eternidade. Nós viveremos num mundo sem pecado. Nós viveremos num mundo onde Deus vai reinar plenamente. Nós viveremos num mundo onde não teremos sofrimento, não teremos dor, não teremos angústia, não teremos pandemia. Esse mundo está reservado para todos aqueles que um dia foram transformados e transformados para sempre. Mas não chegou ainda essa realidade. E aí você pergunta: então eu já posso viver essa realidade no presente? Não plenamente, mas você pode viver o máximo que for possível disso agora. Por isso que Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ensina que nós devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, irmãos, quanto mais buscarmos a presença de Deus, quanto mais nós desenvolvermos o prazer na companhia de Deus, mais nós experimentaremos daquilo que teremos plenamente na vida eterna. Se no céu nós viveremos com Deus, quanto mais eu andar do lado de Deus aqui, mais eu experimento daquilo que vou herdar na eternidade. Por isso que Paulo diz: toma posse da vida eterna. Não se distraia com as coisas desse mundo. Você precisa focar naquilo que leva você para mais perto de Deus. Se aproprie desta vida para a qual você foi chamado. Sempre transformado significa que somos herdeiros da eternidade. Redefina a sua perspectiva de vida. Você foi chamado para viver aqui nesse mundo o máximo possível do que está reservado para você na vida eterna. Todos os que um dia foram impactados pelo poder do Evangelho, todos que um dia foram chamados para crer em Jesus como único mediador, todos que receberam o Espírito Santo, que nos dá o discernimento necessário para vivenciarmos a fé, para sabermos o que é falsa doutrina, o que é verdadeira doutrina. Todos aqueles que aprenderam o contentamento devem fugir das distrações desse mundo e se concentrar naquilo que nos remete à eternidade. Por isso, eu quero concluir esse sermão convidando você a aproveitar esse momento tão difícil que nós estamos vivenciando. Quando, reclusos em nossas casas, nós às vezes nos distraímos com tantas coisas que vão nos levar a absolutamente nada.
E eu queria convidar você para uma organização na sua dinâmica, na dinâmica do seu dia. Se aqueles que estudam a respeito de concentração e distração falam que nós devemos separar um momento para buscar aquilo que é essencial, e eles geralmente dizem que esse momento é pela manhã, aprenda a buscar o Senhor nas primeiras horas do seu dia. Se Ele é a fonte que te alimenta, se Ele é aquele que supre a sua necessidade, você precisa então buscá-lo, porque Ele vai abençoar não só o seu dia, mas Ele vai abençoar toda a sua vida. Se você o busca num dia, se você o busca no outro dia, se você o busca numa semana, num mês, num ano, logo, logo você vai perceber que a sua vida foi uma vida de busca pelo Senhor. Porque um dia você foi transformado, essa transformação foi para sempre, mas também a cada dia você foi sendo transformado, buscando as coisas concernentes ao reino de Deus, tomando posse da vida eterna. O que é isso então? É você sempre viver na dimensão divina, é você sempre viver os valores que Deus estabeleceu para o seu povo, priorizando acima de todas as coisas e norteando todas as áreas da sua vida de acordo com a vontade dEle. Que nós possamos ser profundamente impactados, transformados por essa palavra de Paulo a Timóteo. Foge das distrações, corra em direção ao bom combate e tome posse da vida eterna, para que a sua vida glorifique ao nosso Deus. Essa é a mensagem do Senhor para você e que Ele te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Corremos o risco de termos uma vida distraída. Ajuda-nos, Deus, a focar naquilo que é essencial. Ajuda-nos, Deus, a fugir daquilo que nos dispersa. Ajuda-nos, Senhor, a lutar o bom combate. Ajuda-nos, Senhor, a tomar posse da vida eterna. Ah, Deus, vivemos um tempo difícil e certamente um dos propósitos do Senhor é fazer com que nos recorremos à Tua presença. Busquemos a Ti com mais intensidade. Por isso, Deus, trabalhe nos nossos corações, nos incomode, ó Espírito de Deus, nos leve para a presença do Pai, para que possamos já experimentar aqui aquilo que viveremos por toda a eternidade. Oramos assim no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a gloriosa consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um daqueles que um dia foram transformados e transformados para sempre. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, hoje para todo sempre. Amém e amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Tenham todos uma excelente semana.